Bom dia a todos, obrigada pela participação na nossa apresentação. Meu nome é Fábia, eu sou gerente de pesquisa aqui no Instituto Qualibest. Vocês estão me ouvindo? Podem responder pelo chat que a gente está acompanhando aqui, se o som está bom, se está todo mundo ouvindo. Ótimo. Não sei se deu salto no chat. Então, apresentando um pouquinho o Instituto Qualibest, nós somos um instituto de pesquisa que faz estudos principalmente ad hoc, são estudos contratados pelas empresas. Esses cases que nós fazemos hoje são cases para contar um pouco do que a gente faz dentro do Instituto Qualibest, sobre temas que a gente gosta e que a gente tem interesse em conversar, e também uma oportunidade de testar metodologia, de testar novas tecnologias para a área de pesquisa. Bom, o Instituto Qualibest já tem 19 anos, né? Ele foi o primeiro instituto online do Brasil. Hoje a gente tem uma base de mais de 250 mil pessoas cadastradas no Brasil inteiro para responder pesquisa. É uma base que representa o universo de internautas brasileiros. Então, para qualquer pesquisa que queira ser feita dentro desse universo, a gente consegue atender dentro do painel Qualibest. Essas pessoas são cadastradas e recebem pesquisa e a partir das respostas elas ganham bonificações que eles podem trocar por prêmios, tá? Nós temos painéis especiais hoje, são painéis criados dentro do nosso painel geral para atender algumas demandas específicas, como um painel de crianças e jovens, que muitos precisam da autorização dos pais para responder pesquisa, então nossos próprios painelistas autorizam os filhos a participar. Nós temos um painel de médicos, que hoje ainda está em construção, e um painel de luxo, com pessoas com uma renda média familiar bastante alta, tá? Para responder realmente pesquisas que se referem a esse público. Já temos mais de 5 mil estudos realizados, mais de 400 clientes, e também nós temos dentro da casa painéis exclusivos de clientes. São painéis formados para fazer pesquisa com os clientes dos nossos clientes. Falando um pouco do estudo da Quinoa Bacon, foi um estudo que nasceu de uma discussão nossa com a Equilíbrio. Essa discussão, ela fazia parte de questões que a gente tinha, de estudos que a gente fazia já para a área de alimentação e que foram surgindo dúvidas e pensamentos sobre isso, e a Equilíbrio veio nos apoiar para trazer o que ela tinha de novidades sobre essa discussão e tendências, tá? Esse estudo é de 2018, a gente está aproveitando essa oportunidade de revisitar esse estudo, porque provavelmente no segundo semestre a gente vai realizar a segunda onda. Então é super importante que vocês participem, que vocês deixem perguntas, que vocês contem para a gente um pouco o que vocês acharam, para a gente desenhar um estudo bem bacana para agora 2019, 2020. Bom, o objetivo do estudo, principal do estudo, era entender o que faz, né? Como que o brasileiro escolhe o que ele vai colocar na mesa, né? A gente tinha pensado num estudo que ia falar muito sobre alimentação, mas vocês vão ver que a gente começou o estudo falando sobre felicidade, sobre conceitos de saudabilidade, para depois chegar, de fato, na alimentação. A gente queria entender... o que é esse comportamento fluido do consumidor? O que é isso, né?
Quem é que nunca teve acordou de manhã e falou, ou na hora de deitar, falou, amanhã eu vou levantar cedo, eu vou fazer uma corrida, depois do almoço eu vou comer bacana, uma comida saudável, vou tomar cuidado com aquelas escorregadinhas no meio do dia, e quando você chegou no final do dia seguinte, a gente viu que muitas dessas coisas não aconteciam. É isso que a gente chama de comportamento fluido do consumidor, que é uma coisa que está no nosso dia a dia, e a gente quantificou essas escorregadas que as pessoas dão. Metodologia. O estudo ele começou com uma fase qualitativa, com entrevistas em profundidades com especialistas. Também nós entrevistamos em profundidade consumidores da classe C que não estavam conectados, porque a gente queria ver se a pessoa que não está tão ligada na internet, em consulta, ela tinha uma visão diferente daquela pessoa que está conectada, que recebe um mix de informação maior. A gente também fez uma comunidade online com 31 participantes, também classes ABC. O que é essa comunidade online? A gente fica um tempo com essas pessoas, postando tarefas, contando um pouco, contando sobre si, eles postam vídeos, filmam, tiram foto, colocam depoimentos sobre questões que a gente vai provocando durante um período de tempo. Terminada essa fase, foi construído o questionário da fase quantitativa, que teve 880 entrevistas com homens e mulheres de 16 anos ou mais, classes ABCD, no Brasil inteiro. Quando terminou o estudo, a gente ainda ficou com algumas dúvidas, a gente queria ilustrar quais são essas dificuldades que as pessoas encontram de ser coerentes o tempo todo com aquilo que elas se propõem. Então, a gente acompanhou durante 7 dias, 9 pessoas, falando sobre alimentação, sobre o que eles pensavam, sobre o que eles queriam fazer de manhã, como tinha sido o dia deles. Era uma reflexão sobre esse dia a dia das escolhas alimentares. E no final vocês vão ver um videozinho das pessoas, como é que foi essa semana para eles, tá? Bom, primeiro falando sobre saudabilidade. A gente percebe que a saudabilidade, está todo mundo olhando para a saudabilidade, ela é como se fosse um horizonte. E quando a gente fala em saudabilidade, a gente fala muito em qualidade de vida das pessoas. É impossível pensar em saudabilidade sem pensar em qualidade de vida. A gente vai mostrar para vocês, na fase qualitativa, tudo que a gente levantou sobre o que é ser saudável, né? O que as pessoas acham que precisam fazer para ser saudáveis, né? Então, ele envolve uma mente sã, ele envolve equilíbrio, ele envolve vários aspectos da vida, né? Ela é traduzida com estado de equilíbrio. Então, vocês imaginam a gente pensar nesse estado de equilíbrio para a gente num momento de escolha de vida, de escolha alimentar. Óbvio, muita gente escorrega, a gente escorrega o tempo todo, ninguém fica equilibrado o tempo todo. E isso, como a gente está olhando para um horizonte muito idealizado, esse sentimento de culpa é muito forte. Bom, mas aí está todo mundo olhando para o mesmo horizonte, mas está todo mundo igual, está todo mundo na mesma pegada de saudabilidade, está todo mundo olhando para os mesmos conceitos, está todo mundo igual? A gente sabe que não, né? Os conceitos, eles são bastante gerais e eles estão presentes um pouco na cabeça de todos. Mas o que vai diferenciar, de fato, é a prática, né? É quanto você pratica. A primeira pergunta, uma das primeiras perguntas do questionário, a gente, sem estimular nada, sem conversar sobre nenhum assunto, era perguntar para as pessoas, numa escala de 1 a 10, o quanto você se considera hoje uma pessoa saudável. E o que a gente viu? A gente teve 12% que disse, nossa, gente, muito saudável. E esse 9 e 10, que tem as pessoas que se deram 9 e 10, é o que a gente está considerando nesse estudo do saudável. Já vou explicar para vocês como é que a gente fez esse corte. Quem deu de 5 a 8 são aquelas pessoas que têm na expectativa ser saudável, têm essa preocupação com a saudabilidade, mas ainda estão balançando muito, então são os oscilantes. E os 15% que deram notas de 1 a 4
e que estão dizendo, não, a gente não somos saudáveis, não temos essa preocupação, e de fato, o comportamento deles, quando a gente olha as respostas para todas as baterias, para todas as perguntas que a gente fez durante a pesquisa, a gente percebe que a pessoa que deu nota 5 para si se aproxima muito mais da nota 8 do que a 8 para 9. Então, esses cortes que a gente fez foi com base nos resultados da pesquisa. A gente fez várias simulações para ver quanto que essas notas se aproximavam para, de fato, criar um perfil. Bom, por que é tão difícil, né, a gente ser saudável o tempo todo? Porque a prática exige escolhas e a gente faz durante o dia milhares de escolhas, muitas escolhas, né? As escolhas são daquele tempo que eu vou, a quantidade de tempo que eu vou dormir, o quanto eu vou descansar. As pessoas falam de espiritualidade, de atividades físicas, de momento para o lazer, tudo isso está envolvido nesse momento de conversar sobre saudabilidade, né? E aí, como o tempo inteiro a gente está escolhendo, é óbvio que a gente oscila, né? Não dá para ser consistente nas escolhas o tempo todo. Todos balançam, alguns balançam um pouquinho mais, né? Como eu disse para vocês, a gente tem um rol de atitudes que são consideradas importantes para uma vida saudável. Essas todas que vocês estão vendo aqui, elas vieram da fase qualitativa, quer dizer, a boca do nosso da população falando o que ele acha importante para ser saudável. E a gente perguntou, bom, a gente tem essa lista, a lista é bem maior, mas aqui a gente colocou os que apareceram com maior importância. O que são hábitos saudáveis para vocês? E aí o que a gente vê? A gente vê que dormir 8 horas por dia foi o recordista de hábito, quase 80%, praticamente 80% disse que acha que para ser saudável tem que dormir. E depois tem outras coisas que vão apertando, né? Tem 66% que acha que ter tempo para fazer o que gosta é importante, manter o peso ideal 59%, ter uma dieta baseada em produtos naturais 52%. E aí a gente pergunta, tá, você me disse que isso aqui são os hábitos saudáveis. E o que de fato vocês praticam? E aí a gente vê um gap bem grande entre o que as pessoas dizem que acham que é saudável e praticar. Então, até dormir 8 horas por dia, a gente, 80% das pessoas dizendo que acha isso um hábito saudável, mas só 50% dessas pessoas praticando. Fazer exames periódicos, 30%, dieta equilibrada, 35%. Então, esses resultados todos é para aquele grupo grande dos oscilantes, tá? Então, os gaps são realmente muito grandes entre o que eu penso que é saudável e o que, de fato, eu consigo fazer. Quando a gente olha esses números contrapondo o grupo não saudável com o grupo saudável, o que a gente enxerga? Que tanto os saudáveis quanto os não saudáveis têm a mesma percepção de quais são as práticas importantes para se ter uma vida saudável. Mas o gap entre pensar que é saudável e praticar no grupo não saudável é muito maior do que no grupo saudável. Então, o que está distinguindo esse grupo é, de fato, a prática. Não é o que pensa, é o que pratica. E o que a gente vê, além da gente ter, nesses perfis mais saudáveis, a gente ter eles terem uma prática, um repertório de prática muito maior, a gente vê que o leque também se abre. O conceito de saudabilidade para as pessoas mais saudáveis, ele é mais amplo. Então, a gente vê que são pessoas que praticam mais atividades físicas, elas cozinham mais, elas sentem mais prazer em cozinhar. Elas estão numa discussão onde elas já estão falando que encontrou, não falam tanto em controle, falam em conexão. Quem está batalhando ali para ser saudável, está o tempo inteiro falando, tem que me controlar, tem que me controlar. A pessoa que é saudável, ela já está num outro patamar, ela já está falando em conexão. Tá? A gente viu também que, quando a gente cruza os dados para as 3 perguntas-chave do nosso questionário, que é
quanto que a pessoa se considera feliz, quanto ela considera que ela tem hábitos de vida saudáveis e quanto ela tem de alimentação, quanto a alimentação dela é saudável, o que a gente vê é que, de fato, quanto mais saudável, mais a pessoa se sente feliz, né? Aqui a gente está falando dos conectados, das pessoas que já estão falando em conexão, né? Então, os dados estão muito relacionados. Agora, entrando já na relação desses perfis com os alimentos, a gente vê que o grupo não saudável, a gente tem uma dicotomia aqui muito grande, quando a gente fala em alimentação. Por um lado, uma preocupação grande com o prazer e, por outro lado, uma preocupação com saudabilidade. O grupo não saudável está bem preocupado com o sabor. O grupo não saudável está muito preocupado com a saudabilidade. E os oscilantes é aqueles que sempre vão ficar no meio entre um e outro, né? Agora, também ser saboroso é importante para o grupo não saudável, para o grupo saudável, né? É o segundo item mais importante. Isso foi uma surpresa para a gente na pesquisa, porque a gente achou que praticidade fosse uma coisa muito importante. Mas quando a gente fala de alimentação saudável, praticidade aparece relacionada num nível bem baixo, a gente já vai mostrar para vocês por quê, né? Aqui é um exemplo do que a gente traz no diário de virtual, né? A atividade aqui era falar um pouco sobre o que eles acham que é uma alimentação saudável, tirar uma foto do que eles consideravam uma alimentação saudável, né? Nessa foto da esquerda, a gente vê uma pessoa que diz que a comida preferida dela é um estrogonofe de frango, e ela estava bem feliz nesse dia, porque é a comida que ela cozinhou. E aqui a gente traz uma coisa bem importante. Comer comida caseira, feita em casa, está muito relacionado com saudabilidade. Então, ela diz, olha, a minha comida preferida é estrogonofe de frango. Vocês veem aqui que tem uma batata palha em cima do estrogonofe, mas também tem uma batata frita ali atrás, né? Tomei um refrigerante, mas olha, é a comida que eu preparei. Quando a gente pega um perfil mais saudável, a gente vai ver um prato todo colorido, rico, mas a pessoa falando, olha, essas batatinhas aqui fritas, elas estragaram um pouco o meu prato. Então, na régua do que é saudável, dentro dos perfis, ela é muito mais apertada nos perfis mais saudáveis e muito mais frouxas nos perfis menos saudáveis. Aqui mostrando um pouco fotos do que os diferentes perfis trouxeram durante a semana, né? Então, no primeiro, a gente vê de novo a pessoa do estrogonofe, que também postou aquele pastelzinho que comeu durante a semana. No segundo perfil, depois vocês vão conhecer essas pessoas lá na frente, tá? É uma pessoa que diz que não come muita bobeira, então você vê que no prato de casa, na refeição de casa, é muito o prato brasileiro, arroz, feijão, salada e uma carne, uma proteína, mas quando está na rua não consegue comer saudável, então está aqui o sanduíche, né? Uma pessoa que quando a gente olha o hábito dela, olha a geladeira dela, olha a despensa dela, a gente fala, pô, essa pessoa tem um hábito de vida bastante saudável, mas ela acha que não. Ela acha que ela ainda tem muito para chegar num hábito de vida saudável. É uma pessoa onde a régua ainda é bem estreita. E a pessoa que diz que já está bem próximo da onde quer chegar. Bom, a gente perguntou, a gente tinha uma questão e que apareceu muito na etapa qualitativa, que assim, esses estados de espírito, esses momentos extremos que a gente tem emocionais durante o dia, durante a semana, se eles influenciam muito na alimentação. E eles influenciam sim. Então, o que a gente vê? Independente se a pessoa está animada, se ela está triste, ou se ela está estressado, ela vai pensar mais em uma comida mais indulgente. Então, a pergunta era exatamente essa. Tinha uma foto de, acho que quase 30 alimentos, como essas fotos que estão aqui, e a gente perguntava, quando você está animado, o que você come? E a pessoa arrastava lá para a sua caixinha que ela comia quando se sentia animado. E triste, e estressado. E aí a gente viu que
O carrinho, o prato do animado, do triste e do estressado, eles eram muito parecidos. Então, esses picos emocionais, eles trazem o mesmo tipo de alimentação. Num dia tranquilo, com mais tempo para o preparo, a pessoa acaba optando por um prato mais completo. Tá? Então, a gente vê aqui o peixinho com a salada, a gente vê o PF e um macarrão. Na hora de beliscar, na fome do meio da tarde, esse é um resultado muito polêmico da pesquisa, porque apesar das pessoas colocarem muito a questão da fruta, de um sanduíche natural, da barrinha, a gente vai ver lá na frente que, para quem está na busca de ser saudável, esse é o território onde mais ele encontra dificuldade de se colocar saudável, tá? Bom, o chocolate, ele é um destaque na pesquisa, porque ele é uma indulgência para um dia estressante, mas ele é uma indulgência para qualquer um dos perfis, tá? Uma coisa que a gente percebeu na pesquisa é que esse discurso de saudabilidade entre os brasileiros ainda está muito pobre, ele está muito raso. Então, a gente vê, quando a gente fala em alimentação, a gente tem aquela disputa entre o saudável e o saboroso, ou é saudável ou é saboroso, é difícil encontrar o que é saudável e saboroso. E quando a gente fala que tipo de comida é saudável, a gente vai ter saudabilidade para produtos in natura e não saudável para os industrializados. Os industrializados, eles não aparecem em nenhum momento da pesquisa, num discurso espontâneo, como um alimento saudável. E aqui as pessoas perguntam, aqui a gente está falando de ultraprocessados, aqui a gente está falando, do que a gente está falando? Aqui a gente está falando de qualquer industrializado. Eles não aparecem. Quando a gente pede para a pessoa fotografe alimentos saudáveis, aqui exemplos de fotos que vieram dos nove participantes do Diário Virtual, a gente vê muito a fruta. A fruta, a salada, um prato com uma cara de feito em casa, assim, com produtos frescos. Então, tudo isso vem muito forte, né? Então, o que é saudável? É a fruta, a presença de legumes e verduras. E aí, vocês lembram quando a gente fala lá atrás, a gente falou sobre praticidade, que era uma coisa que a gente sabe que é uma preocupação muito grande das pessoas e que a indústria trabalha muito para ter saudabilidade e praticidade, porque é uma necessidade das pessoas. A gente, numa bateria de concordância, a gente percebe que a pessoa acha que para se alimentar saudável, ela tem uma série de barreiras. Não é fácil se alimentar saudável. Ela diz que os alimentos saudáveis são mais caros, elas com 75% concordam com essa afirmação. 57% dizem que exigem mais tempo e dedicação para o preparo, então, assim, tudo que é saudável, ele exige mais tempo, né, e dedicação. 45% diz que para se alimentar de forma saudável, os alimentos não podem ser industrializados. E 35% que são mais difíceis de encontrar. A gente fez uma brincadeira dizendo assim, trazendo vários exemplos, e aqui a gente acho que tinha mais de 20, com a seguinte pergunta: quando eu quero ser saudável, eu troco. Aí a gente colocou sal comum pelo sal rosa do Himalaia. Eu troco açúcar por adoçante. E tinha uma lista bastante grande de coisas que a gente também ouviu da Qualy, de trocas importantes. E o que veio, né, mais forte? Sempre a troca de um alimento industrializado por um alimento natural. Então, os maiores índices de troca sempre foram suco de caixinha pelo suco natural e os temperos industrializados por temperos naturais. Bom, então, aqui já trazendo um insight importante para a indústria e para a comunicação, é essa questão de que o consumidor ele não se sente confortável para aliar o industrializado à alimentação saudável. E isso é super importante, né, para a gente ver o que está acontecendo com as pessoas,
para achar que o industrializado não faz parte de uma alimentação saudável. Mas a gente também sabe que o industrializado faz muito parte do dia a dia da pessoa. A gente ficou pensando o que acontece com as pessoas para elas acharem que ele não consegue entrar no locus do imaginário do consumidor, que a indústria pode sim ser um aliado da saudabilidade, né? E toda vez que a gente fala na pegada de produtos saudáveis, a gente sempre tem a perda da indústria, né? A indústria, alimentos saudáveis da indústria, a gente sempre tem aquela questão do imaginário de que se é saudável, é menos saboroso. E a gente vê que essa percepção, a questão do saboroso, ela é crucial para todos os perfis, né? A gente viu que 52% dos não saudáveis dizem dos que se autodeclaram não saudáveis, dizem que o alimento saudável não é gostoso. Os mais saudáveis discordam completamente dessa afirmação. Eles já estão em outro patamar de discussão, né? Um pouco para contar para vocês, então, agora, eu vou mostrar um vídeo da edição que a gente fez, dos vídeos postados pelos 9 participantes, nós escolhemos 4 aqui, para mostrar o que foi essa semana e essa discussão sobre a saudabilidade, tá? Vamos ver se funcionar. Se não funcionar, se vocês tiverem alguma dificuldade de ver o vídeo, por favor, nos avisem, tá? Tá. Nós vamos voltar porque nós vimos que estava em algum momento ficou sem som, tá? Alimentação saudável, atividade física, você está com sua mente também. Se você conseguir harmonizar esses 3 pilares, você tem uma vida saudável. Eu uma alimentação mais saudável. Tem tempo para preparar os alimentos, as coisas que eu compro aqui dentro, muitas vezes se estragam porque eu não tenho tempo para preparar. Nas refeições principais, eu procuro uma alimentação mais saudável, mas quando chega eu não tenho uma opção saudável para noite. Café da manhã, jantar.
às vezes não dá tempo de parar e almoçar. Você acaba com muita bobeira. Eu trabalho aqui com entregas e tal. Tem dia que é difícil, tem dia que é difícil, mas fazer o quê? A gente não pode ficar com fome. Vida saudável é uma vida com boa alimentação, apesar de que eu preciso atingir o meu corpo ideal, para me sentir bem com o meu corpo, para minha saúde, de esporte, ainda não é muito saudável atualmente, justamente por conta isso gera compulsão alimentar, pode gerar transtornos alimentares. Então, e a minha vida é saudável é fazer exercício, é comer o que eu quero no corpo, uma quantidade suficiente, sem exagero. Eu consigo comer verdura, legume. Na verdade, alface e cenoura, porque eu não gosto das outras coisas. Eu adorei participar. Querendo ou não, vivia pensando, não, hoje eu preciso de saudável. Não é bom comer alguma coisa saudável. Mas que não desse certo no final, isso ficou muito fácil. Eu gostaria de comer chocolate. Eu até pensava em comprar, mas aí não. Eu compro tapioca, cuscuz, macaxeira, inhame, então eu não como mais pão. O açúcar foi meu próximo mascado. Refrigerando, como suco, nessa casa. A partir de agora eu posso comprar uma coisa integral, mais saudável. Eu percebi também esses dias que eu como pouca fruta. Tem uma vida saudável, as viagens de ser diminuída, de ser cortada. Esse diminuiu um pouco, não está esses snacks, eu vou acabar tendo resultado que eu espero que se ele dê mais definição, mais exposição, etc. Eu acho que eu quero chegar. Bom, esse material vai ser todo dividido com vocês, tá? Ele também está disponível no nosso site, né? A gente convida vocês a visitar e a ver outros materiais que a gente tem disponível também. E agora nós vamos abrir para perguntas. Não, é isso, né? Tem alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou já responder uma pergunta que veio aqui sobre se a gente acredita que as pessoas estão se tornando mais saudáveis. Bom, a gente vai fazer a segunda rodada da pesquisa para realmente ver isso, né? Depois de 2 anos, como é que isso ficou? E o que a gente já percebe é que cada vez mais o rol de atitudes e hábitos que estão dentro do que se considera ser mais saudável vão aumentando, quer dizer, vão entrando mais, cada vez mais vão entrando elementos novos dentro desse balaio, tá? Da saudabilidade. Aí tem uma outra pergunta aqui, que ser saudável é muito chato, que é difícil fazer uma comunicação que abraça um público maior. Sim, eu acho que a percepção de que ser muito saudável é uma coisa que todo mundo deseja, mas a gente entra sempre naquela dicotomia de ser saudável, mas para eu ser saudável, eu vou ter que não me alimentar de coisas gostosas. Então, é um desafio muito grande a gente convencer a indústria e os comunicadores convencerem as pessoas que sim, é possível se alimentar bem de forma saudável e ainda ter muito prazer na alimentação, né? Vamos lá, vamos abrir aqui o chat. Há alguns produtos saudáveis e não, que se destacam mais que outros na dieta dos entrevistados. Se a gente de olho nos
Então, a gente mediu de forma indireta, não tão direta, essa questão dos produtos que são considerados saudáveis. De forma indireta ou espontânea, o que a gente vê é que, assim, as pessoas comem chocolate e acham que chocolate não é saudável. As pessoas tomam café, mas as pessoas não acham que esse café é tão saudável. A gente tem uma pergunta, depois a gente pode dividir esse resultado com você. O nome é? Karina, a gente pode dividir o resultado com você, que a gente perguntou, a gente deu uma lista de alimentos e perguntou para as pessoas quais desses você evita, você procura evitar quando você quer ser mais saudável. Então, esse resultado a gente pode dividir com você, tá? Agora, mais uma pergunta da Ana Paula. Ana Paula. Nessa segunda fase da pesquisa, vocês procuram identificar não só os hábitos, mas as tendências de produtos que esses consumidores saudáveis buscam? A gente já fez a primeira rodada nesse estudo. A gente investigou algumas coisas, como orgânicos, a gente investigou um pouco para falar sobre dieta, sobre restrição de carne, sobre produtos selados, essa preocupação de saber a origem dos alimentos. A gente já fez essa primeira, a gente tem esses dados. E sim, a gente pretende repetir. O que a gente não faz, né, na pesquisa? Quando a gente pega, e isso foi muito forte na fase qualitativa, uma fala de uma consumidora que falou assim, e aí que veio também o nome do estudo. Eu como quinoa, até me começarem a dizer que a quinoa também faz mal. Então, essa coisa dos vilões, do que é hoje um herói da alimentação, ele pode virar um vilão. E o que a gente percebe é que o consumidor está muito desconfiado, né? De tudo que vem com essa pegada que hoje é saudável, mas é um alimento que eu não conheço muito bem e que amanhã pode não ser considerado mais saudável. Mais uma pergunta, Fábia, da Lívia Schneider. Oi, bom dia. Pessoas com perfil saudável na alimentação têm buscado saudabilidade em outras esferas da vida? Por exemplo, no uso de cosméticos, produtos de beleza e higiene? A gente não investigou isso. O que a gente encontrou é um índice um pouquinho maior, mas é muito pequeno ainda. É uma tendência a ter um pouquinho mais de pessoas que não comem carne, vegetarianos e veganos, que se preocupam com a origem dos alimentos, e a gente já sabe que esse perfil também pode ter uma preocupação com outros produtos, mas a gente não investigou. Talvez seja uma coisa interessante agora para a gente aprofundar na segunda rodada, tá? Vamos guardar a sua pergunta. Já foi respondido parcialmente, mas eu repito aqui uma pergunta da Priscila. Há uma lista de alimentos que eles consideram saudáveis ou não saudáveis? Uma lista não tem. Tem uma lista do que a gente de alimentos que a gente colocou, e muitos desses alimentos eles vieram da fase qualitativa daquela dúvida, né, se de fato eles são ou não saudáveis, e a gente perguntou, quando você quer ser saudável, quais desses você evita? Essa a gente tem, tá? A gente pode dividir com vocês, sim. Agora, uma lista de alimentos saudáveis, não. O que a gente percebe é isso, que a pessoa, quando o discurso é muito estreito, então ela vai falar de coisas que não são naturais, ou dessa comida feita em casa, com essa pegada caseira, rica em legumes e verduras, e é isso que vem mais forte, tá? Mas a gente não fez uma lista, não. Pergunta da Marina Brasil. Nessa segunda fase da pesquisa, vocês irão procurar as mesmas pessoas que foram entrevistadas na primeira fase, para ter uma ideia se estão se tornando especificamente mais saudáveis ou não? A gente não pensou em fazer isso, né? Normalmente, como é que a gente faz uma pesquisa, um tracking, um acompanhamento evolutivo para saber se as tendências estão mudando, né? O princípio da pesquisa quantitativa é que a gente tem um universo de pessoas e que a gente faz um sorteio dentro desse universo para que ele represente a população. Então, a gente vai, de novo, ter o nosso universo, que hoje são os internautas brasileiros, a gente vai fazer um sorteio entre eles vão responder a pesquisa. E o que a gente vai ver
usando os mesmos critérios de seleção, o quanto o termômetro está mexendo, tá? Mas não buscar porque buscar as mesmas pessoas, a gente vai para uma investigação muito mais qualitativa do que quantitativa, tá? Mais uma pergunta da Priscila. Houve uma maior discrepância entre as classes sociais? Em conceitos do que é ser saudável, não. Mas houve, sim, uma preocupação maior da classe C, principalmente, em comprar produtos que estraguem. Então, legumes, verduras, carnes, eles têm eles sentem que isso faz parte de uma alimentação mais saudável, mas eles também admitem que, assim, que compram com muito mais parcimônia para não deixar isso estragar. Então, teve, sim, essa foi a única diferença que a gente percebeu. Mas quando a gente olha se tem menos classe C entre os mais saudáveis ou entre os menos saudáveis, mais classe A, a gente não percebeu isso. Existe uma diferença, sim, importante, que a gente não comentou aqui, para os mais velhos. Parece que a preocupação com saudabilidade ela vai ficando muito mais forte entre os mais velhos, e essa é uma variável demográfica que, de fato, apresenta diferença, enquanto os mais jovens estão mais naqueles não saudáveis lá, estão mais numa atitude de consumo como se não houvesse amanhã. Né? A pergunta da Daíse: o que será analisado na segunda onda do estudo? A gente fez uma rodada bastante grande de apresentações desse estudo. A gente tem ali uma lista de coisas que a gente poderia acrescentar nesse estudo, e que a gente está avaliando ainda o que entra e o que sai. As medidas básicas agora, que essa temperatura de quantas pessoas se consideram felizes, saudáveis, e a lista de alimentação saudável, essas perguntas mais chaves, elas vão se manter, para que a gente mostre para vocês como é que esses números estão evoluindo, tá? A ideia do estudo é, de fato, mostrar o quanto que está mexendo na régua de saudabilidade, tá? Agora, já entrando nas duas últimas perguntas, pergunta da Aline: é possível saber quantas pessoas ou percentuais se classificaram, se autodeclararam como oscilantes, mas na realidade poderiam ser consideradas saudáveis? Não, a gente não tem essa medida, seria muita ousadia, né, da nossa parte, porque quando a gente trabalha com esse tipo de pesquisa, a gente trabalha muito com a percepção. Então, mesmo quando a gente trouxe para equilíbrio algumas coisas que as pessoas consideravam saudáveis, ser saudável, por exemplo, já tem um questionamento se eu me alimentar 4 ou 5 vezes por dia é uma prática saudável, se eu preciso beber 2 litros de água, se eu preciso dormir 8 horas. Hoje em dia se respeita muito mais, né, as pessoas do que elas necessitam, não existe uma regra, mas a gente não pode determinar essa regra, a regra vem da percepção, então não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que quando a pessoa chega ali próximo de 8, é aquela pessoa que a gente olha e fala, olha, essa pessoa é sim saudável, mas ele fala, eu não sou. E o que a gente percebe como resultado da pesquisa é que quem deu nota 5 se aproxima de atitudes muito mais de quem deu nota 8 do que 8 para 9. Porque 8, 9, 10 realmente são as pessoas que têm um jeito de viver diferente quando se fala em saudabilidade, tá? E agora a última pergunta, Fábia, da Gabriela. Olá, uma dúvida. Houve alguma pergunta em relação aos preços dos produtos saudáveis? E se há alguma correlação a isso, por isso de não ser praticado efetivamente o conceito de saudabilidade? Então, houve um índice de concordância bastante alto que para se alimentar de forma saudável, a gente custa mais, que é um resultado que eu apresentei para vocês aqui. Teve sim, mas assim, eu diria que existe uma barreira de preço, dessa percepção de que é caro, mas eu não acho que seja só isso, não. Eu acho que tem outros elementos tão importantes quanto. Quando eu digo que para ser saudável eu tenho que gastar mais tempo e ter mais dedicação para preparar um alimento, já é uma barreira tão importante quanto o preço.
e essa dicotomia entre prazer e a saudabilidade, essa percepção de que muitas coisas que a gente tem hoje, e quando a gente quer fazer uma prática de alimentação saudável, a gente vai abrir mão do sabor, tá? Preço está dentro desse componente, mas não acho que seja um fator predominante na discussão, tá? Acho que é isso, terminamos? Então, a gente agradece. A gente vai mandar a apresentação para vocês, ouvir todos os nossos contatos. Se tiverem mais dúvidas, perguntem. A gente tem mais algumas informações que a gente consegue compartilhar. Se quiserem nos ajudar em questões que podem ser importantes para essa segunda onda, também tragam. A gente guarda sempre tudo isso com muito carinho. E aí a gente vê o que é viável ou não colocar dentro do estudo, tá? Muito obrigada e bom dia.